Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre anatomia do sistema arterial. É uma aula bastante interessante, bastante importante dentro do currículo dos cursos de saúde, principalmente no currículo do curso de medicina. Então a gente vai bater um papo sobre o sistema arterial. Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? Primeiramente, nós vamos diferenciar anatomicamente vasos arteriais de vasos venosos, um objetivo muito importante. A gente vai topografar de forma geral, a localização dos vasos arteriais e dos vasos venosos, diferenciando alguns vasos importantes aí. Então, definir vaso arterial e vaso venoso e identificar suas principais diferenças estruturais do ponto de vista anatômico, Segundo objetivo, identificar a artéria aorta e suas porções. Bom, a artéria aorta é um importante vaso da base, Ela se origina do ventrículo esquerdo do coração e ela possui diversas porções. Eu tenho uma porção de uma aorta ascendente, depois eu transformo essa aorta ascendente no arco da aorta e depois eu tenho a aorta descendente, a sua parte torácica e também a sua parte abdominal, Então, nós vamos descrever as porções da artéria aorta aqui, identificando qual é a topografia da artéria aorta, tanto na passagem para a região do abdômen, o local onde vai atravessar, por exemplo, o diafragma, identificando os seus principais ramos, que seria um outro objetivo, identificar os principais ramos da artéria aorta. A artéria aorta, ela emite muitos ramos, numerosos ramos aí, e a gente vai conseguir identificar os principais ramos da artéria aorta, certo? Então, esse é um dos objetivos importantes do nosso encontro de hoje. Outro objetivo, identificar os componentes do sistema carotídeo. Então, a artéria carótida é uma artéria importante na região cervical. Ela possui algumas subdivisões, a artéria carótida externa, a artéria carótida interna. A gente vai identificar essas subdivisões. Em relação à carótida externa, ela tem uma importância bastante considerável, já que ela emite diversos ramos responsáveis aí pela irrigação da cabeça e do pescoço. E a artéria carótida interna, ela vai penetrar na base do crânio para irrigar o encéfalo, A gente vai reconhecer a importância do sistema de irrigação do encéfalo, já que é uma aula bastante complexa, em relação à irrigação do encéfalo. Provavelmente vocês vão ter uma aula específica sobre isso em outros períodos do curso de medicina. Não é objetivo nosso hoje discriminar completamente a irrigação do encéfalo. A gente vai somente identificar a importância, dessa irrigação do encéfalo. Outro objetivo, identificar os vasos responsáveis pela irrigação dos membros superiores e dos membros inferiores, Então, eu vou ter que ter uma irrigação responsável por levar o sangue arterial, o sangue oxigenado para os membros superiores, assim como os membros inferiores. Eu vou identificar essas artérias principais, que são diversas artérias, possuem diversos ramos, e vou me ater basicamente num ponto de vista para o exame clínico, em relação à palpação dos pulsos arteriais. E, por último, a gente vai também identificar os vasos responsáveis pela irrigação das estruturas abdominais e pélvicas. Também um objetivo bastante interessante, bastante relevante. Nós vamos identificar, por exemplo, ramos da artéria aorta, responsáveis pela irrigação das estruturas abdominais, principalmente no que diz respeito ao tubo digestório. Chegando na parte mais distal do abdômen, a artéria aorta, ela se bifurca em artérias ilíacas comuns. A artéria ilíaca comum também vai se bifurcar em artéria ilíaca externa, que vai para o membro inferior, e a artéria ilíaca interna. E a ilíaca interna, por sua vez, também possui diversos ramos importantes responsáveis pela irrigação das estruturas pélvicas. Nós vamos descrever essas artérias no decorrer da nossa aula de hoje, Então, inicialmente, o objetivo inicial seria a diferenciação entre
um vaso arterial e um vaso venoso. Então aqui a gente colocou duas imagens importantes. Uma imagem ilustrando o sistema arterial e uma imagem ilustrando o sistema venoso. Então observe que o sistema arterial, em relação à irrigação com sangue oxigenado para todo o corpo, se origina no ventrículo esquerdo do coração. Então eu tenho a saída de um vaso extremamente importante, que seria a artéria aorta. Então essa artéria aorta, ela faz parte da grande circulação. Ela sai do ventrículo esquerdo e é responsável pela irrigação das estruturas do corpo todo, do ponto de vista de levar o sangue arterial, certo? Enquanto que estruturas venosas são responsáveis por drenar o sangue do corpo, né? Esse sangue pobre em oxigênio, sangue venoso, né? E esse sangue ele vai chegar no coração por intermédio de dois vasos principais. Eu tenho a veia cava superior e eu tenho a veia cava inferior. Essas duas veias, elas vão chegar no átrio direito do coração. Tem um orifício da veia cava superior e um orifício da veia cava inferior, localizados no átrio direito do coração. Passando, né, tendo esse pressuposto, eu consigo identificar que a artéria é um vaso responsável, né, por levar o sangue arterial, né, e a veia responsável por um vaso responsável por trazer o sangue venoso para o coração, né? Em relação à morfologia desses vasos, eu tenho uma certa diferença em relação a algumas túnicas, né? Tanto o vaso arterial quanto o vaso venoso, ele possui uma túnica adventícia mais externa, uma túnica intermediária, uma túnica média, e uma túnica interna, também chamada de endotélio, né? Existem diferenças morfológicas, principalmente do ponto de vista histológico, entre essas túnicas. Por exemplo, no vaso arterial, eu tenho uma túnica média rica em tecido elástico, né? Enquanto que no vaso venoso eu tenho uma túnica média rica em tecido muscular. Então, observando esses vasos, eu já consigo identificar essas alterações em relação à sua histologia. Okay? Em comparação de um vaso arterial com um vaso venoso, eu vou observar que, geralmente, né, os vasos arteriais eles são mais profundos na topografia do corpo, enquanto que os vasos venosos eles são mais superficiais. Isso não é regra geral. De forma que eu posso afirmar isso, né, não na totalidade das vezes, mas geralmente o vaso arterial ele é mais profundo, enquanto que o vaso venoso ele é mais superficial. Se eu observar, por exemplo, o meu membro superior, eu vou identificar, né, na minha ectoscopia diversos vasos. Essas são as veias, certo? Então são veias localizadas superficialmente. Eu consigo ver essas veias. Eu não consigo ver as artérias são mais profundas. Por que isso acontece? Eu tenho uma pressão muito maior no sistema arterial em comparação com o sistema venoso. Se eu tiver algum acidente, né, algum traumatismo, essa topografia mais profunda do meu sistema arterial vai proteger, né, o vaso arterial de algum dano, certo? Consequentemente, esses vasos são localizados mais profundos, estão mais protegidos em relação a algum dano. Na artéria, né, de forma geral, eu consigo palpar, né, identificar o pulso dessa artéria. Então, a palpação do pulso arterial é um importante passo do exame semiotécnico do sistema arterial. Então, por exemplo, eu tenho pulso carotídeo, eu consigo palpar a artéria carótida, né? Eu tenho pulso da artéria axilar, eu consigo palpar o pulso da artéria braquial, consigo palpar também o pulso da artéria radial. Nos membros inferiores, nós conseguimos palpar o pulso da artéria femoral. Eu tenho a artéria poplítero, com pulso facilmente palpável. Na extremidade mais distal, ou seja, na perna, eu consigo também palpar, por exemplo, o pulso da artéria tibial posterior. No pé, nós conseguimos palpar o pulso da artéria pediosa, né? Então, essas artérias, elas possuem um pulso, geralmente palpável em algumas topografias, né? Em decorrência da sua alta pressão de sangue no seu interior. Então, eu consigo palpar uma onda de pulso. As veias já não, certo? As veias, apesar de elas serem superficiais, eu não consigo palpar o pulso dessas veias, né? Já que a pressão é bastante inferior em comparação com a pressão localizada dentro da artéria.
observando o pescoço, né, e algumas pessoas eu consigo identificar uma pequena onda, né, decorrente do pulso venoso, né, mas somente em algumas condições bastante particulares. A maioria das pessoas eu não consigo identificar essa onda. Já que quando o coração entra em sístole, tem uma sístole atrial, por exemplo, o átrio direito se contrai, algum sangue pode refluir no campo venoso jugular e eu consigo identificar essa onda ectoscopicamente observada, certo? Seria um pulso venoso, mas tecnicamente é bastante complicado, bastante difícil de a gente identificar, né? Então, lembrando que a artéria, né, é um vaso responsável por levar o sangue oxigenado para o corpo e a veia é responsável por trazer esse sangue venoso até o coração. Eu tenho algumas exceções. Por exemplo, qual é a exceção, Geraldo? Tem a artéria pulmonar. A artéria pulmonar é uma artéria que sai do coração e leva o sangue venoso até os pulmões. E as veias pulmonares são vasos que saem dos dois pulmões e trazem o sangue arterial para o coração. Então, uma definição mais correta em relação à artéria e veia seria a seguinte: a artéria seria vaso que sai do coração, certo? Ou sofre uma ramificação, levando o sangue para as estruturas do corpo. E veias são vasos que vão chegar, né, no coração, recebendo tributárias, que também são tributárias venosas, sangue que vem do corpo para o coração. Okay? Então essa é basicamente a diferença entre o sistema arterial e o sistema venoso. Se uma estrutura orgânica não recebe sangue arterial, ela começa a sofrer uma condição que nós chamamos de isquemia, né? Uma falta de oxigenação. E se isso não for corrigido, provavelmente o órgão vai entrar em necrose, ele vai entrar em morte celular, já que ele precisa do oxigênio localizado, contido no interior do vaso arterial para ser nutrido, né? Então, uma condição muito comum hoje em dia é nós deparamos com pacientes que têm obstrução arterial, certo? Então, o órgão que está sendo suprido por esse sangue, ele começa a sofrer uma isquemia, se não corrigida. Essa isquemia pode se resultar a uma necrose, uma morte desse órgão, né? Então aqui a gente identifica o sistema arterial e aqui o sistema venoso. Em relação à topografia também, né, eu posso considerar que normalmente nos vasos arteriais intermediários eu tenho uma artéria localizada no centro e duas veias satélites. Por exemplo, eu tenho a artéria radial. Essa artéria radial vai levar o sangue, né, no antebraço em direção à mão, né? Uma artéria que eu consigo palpar o pulso radial, né? E nesta topografia, algumas topografias bastante particulares, eu tenho uma artéria, né, localizada centralmente e duas veias pequenas chamadas veias satélites laterais, né, trazendo sangue, que são chamadas justamente de veias radiais, né? Se eu observar num corpo dissecado, num cadáver, eu vou identificar que geralmente dentro das veias eu vou encontrar sangue, eu vou encontrar coágulos de sangue. E na artéria, quando eu for abrir essa artéria, ela vai se encontrar vazia, né? Porque não tem sangue ali dentro, teria sangue quando uma pessoa está viva, porém, depois quando eu preparo esse cadáver e disseco ele, esse sangue do sistema arterial ele ficou represado completamente no sistema venoso, certo? Por causa de uma vasoconstricção que pode ocorrer no sistema arterial e inundar o sistema venoso. Até pouco tempo atrás, né, não se sabia muito bem isso, e quando se estudava esse cadáver dissecado, achavam que dentro do sistema arterial se passava ar, né? Por isso o nome da estrutura é artéria, né? Ao contrário da veia, que encontravam sangue dentro da estrutura e identificavam que seria uma estrutura vascular responsável por ter o sangue no seu interior, né? Então são as principais diferenças aí entre sistema arterial e sistema venoso. Além disso, temos uma outra diferença importante. Como as veias trazem o sangue da periferia para o centro, em direção ao coração, certo? Elas precisam muitas vezes, né, de uma estrutura que é denominada de um segundo coração, entre aspas. Qual é esse segundo coração, Geraldo? São as estruturas musculares.
Então, com a contração da musculatura estriado-esquelética, eu consigo impulsionar esse sangue de volta para o coração, né? Então, tem pessoas que falam que os músculos dos membros inferiores, eles são um segundo coração, entre aspas, responsáveis pela propagação, pelo impulso desse sangue em direção ao sistema central, o sistema do coração, né? Nas veias, algumas vezes eu vou possuir válvulas, né? Vou possuir algumas estruturas valvulares formando aquelas válvulas venosas, permitindo aí que o sangue flua numa única direção, que o sangue não fique represado, não fique retido nos membros inferiores. Isso é importante porque se um paciente ficar muito tempo parado, certo? Ele pode começar a ter represamento de sangue nas suas extremidades, né? E com isso, os membros inferiores podem começar a ficar edemaciados, né? Consequentemente, esse sangue edemaciado, localizado nos membros inferiores, eles podem favorecer a formação de alguns trombos, né? Esse trombo vai ficar formado dentro da veia. Se por acaso tiver alguma condição clínica interessante, ele pode se soltar, ganhando o sistema venoso mais central, levando esse trombo até os pulmões, por exemplo, montando ali uma condição clínica que nós chamamos de tromboembolismo pulmonar. A gente vai discutir isso mais na aula de sistema venoso. Nossa aula de hoje é para a gente estar discutindo o sistema arterial. Bom, então iniciando aqui propriamente dito em relação às artérias do corpo todo, né? O que não é objetivo da nossa aula, não é falar completamente de todas as artérias do corpo. A gente vai falar sobre as artérias principais, já que se eu fosse falar sobre todas as artérias do corpo, eu teria que ter uma aula aqui de 15 horas de anatomia. Então, foge aqui ao escopo do nosso contexto educacional. Lembrando que eu tenho uma aorta ascendente, né, saindo do ventrículo esquerdo, localizado aqui nesta topografia. Depois eu vou ter a artéria do arco da aorta, a continuação da artéria aorta, né, a artéria aorta ascendente, o arco da aorta, e finalmente eu tenho ali a artéria aorta descendente. No momento que ela atravessa em direção ao mediastino posterior, vai descendo, formando ali a aorta torácica, uma das porções da aorta descendente. Então, saindo do ventrículo esquerdo, eu vou ter a aorta ascendente. Esta aorta ascendente, ela se transforma, né, em arco da aorta, né? E entre a aorta ascendente e a aorta descendente, eu vou encontrar esse arco da aorta. Observem que eu possuo diversos ramos. Por exemplo, aqui na artéria do arco da aorta, né? No arco da aorta eu possuo 3 ramos principais. Na artéria aorta ascendente, eu também vou possuir 2 ramos, certo? Quais são esses 2 ramos da artéria aorta ascendente? São as artérias coronárias. Eu tenho, então, uma coronária esquerda e uma coronária direita. São os 2 ramos da artéria aorta ascendente. Essas 2 artérias coronárias são as artérias responsáveis pela irrigação do próprio coração. Elas vão levar o sangue arterial para o coração, permitindo que esse coração trabalhe numa sincronia bastante interessante, realizando a força, né, para impulsionar o sangue para a circulação sistêmica e pulmonar, né? Tanto a artéria coronária direita quanto a artéria coronária esquerda vão irrigar todas as estruturas cavitárias do coração. Então, são as artérias importantíssimas, né? Em decorrência de problemas nessas artérias, podem levar a uma isquemia do miocárdio e, consequentemente, se não resolvida, né, se essa obstrução continuar, eu posso levar a uma situação de necrose do miocárdio, uma situação que a gente conhece como um infarto do miocárdio. Então, 2 artérias importantes que são ramos da artéria aorta ascendente, questão de prova, né? A artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Eu tenho a artéria coronária esquerda, né, que ela vai se bifurcar. Eu tenho o ramo, né, interventricular anterior, que vai passar pelo sulco interventricular anterior, e eu tenho o ramo circunflexo, que vai em direção posterior. Ou seja, ramos da coronária esquerda, 2 ramos principais, a artéria circunflexa e a artéria interventricular anterior. Enquanto que ramos da coronária direita, né, eu tenho ramos que vão irrigar o ventrículo direito, né? Temos ramos também que vão irrigar o nódo sinoatrial,
localizado ali na junção da veia cava superior com a parede posterior do átrio direito. Existem alguns ramos oblíquos, né, da artéria coronária direita, e a artéria coronária direita, lá posteriormente, vai dar o ramo interventricular posterior, né? Esses dois ramos, tanto o interventricular anterior quanto o interventricular posterior, eles vão sofrer uma anastomose, eles vão se juntar geralmente na região próxima aqui ao ápice do coração. Então existe uma anastomose, uma junção entre a artéria interventricular anterior, que é o ramo da coronária esquerda, e também a artéria interventricular posterior, que é o ramo da coronária direita. É uma condição bastante interessante, né? Que favorece a proteção do coração frente a um mecanismo de obstrução. Se eu tenho uma obstrução em uma artéria dessa, pelo fato de eu possuir uma circulação colateral, eu vou proteger esse coração de entrar em um campo de isquemia e provavelmente vou evitar que esse coração entre em um campo de necrose, caracterizando o infarto do miocárdio. Então observe aqui, coração visto de frente, numa vista anterior do coração. Eu vou encontrar aqui o tronco pulmonar, só que no tronco pulmonar não tem saída de artéria coronária, certo? Cortei aqui o tronco pulmonar, vou observar aqui a aorta ascendente logo atrás e na artéria aorta ascendente duas artérias coronárias, a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita, né? Uma outra vista, eu vou encontrar, né, a artéria aorta, né? Anteriormente eu vou encontrar o tronco pulmonar. É uma vista superior desse slide, eu retirei completamente os átrios, identifiquei aqui também as válvulas atrioventriculares, né? A válvula atrioventricular esquerda e direita, e aqui o tronco pulmonar na parte anterior, e aqui a artéria aorta, né? Na parte intermédia, um pouco mais posterior ao tronco pulmonar. Observando a esquerda, né? A artéria coronária esquerda, ramo interventricular anterior e o ramo circunflexo, que vai circundar em direção posterior, né? E a artéria coronária direita, eu tenho ramos que vão para o ventrículo direito, localizado aqui anterior, e temos também um ramo importante, né? Término dela aqui, que seria a artéria interventricular posterior, que seria ramo aqui da artéria coronária direita, né? Observem também que eu tenho aqui os dois seios coronários, o seio coronário direito e o seio coronário esquerdo, né? Nesses orifícios, né, dentro desses seios coronários, eu vou ter a origem dessas duas artérias coronárias, tanto a artéria coronária direita quanto a artéria coronária esquerda. Bom, então falei já da artéria aorta, sua porção ascendente, né, e os dois ramos da artéria aorta ascendente, que é a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura aqui, que seria o arco da aorta. Então, o arco da aorta é uma estrutura importantíssima, localizada aqui na topografia superior da região torácica, né? Observando o arco da aorta, eu vou identificar que ela dá origem, né? Esse arco da aorta dá origem a três estruturas arteriais importantes. É óbvio que existem diversas variações anatômicas, mas normalmente eu tenho três ramos do arco da aorta. Quais são esses ramos? Eu tenho esse ramo aqui, que é chamado de tronco braquiocefálico. Eu tenho a carótida comum esquerda e eu também vou possuir a artéria subclávia esquerda. Então, questão de prova. Cite os ramos do arco da aorta, né? São três ramos: tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda. Observem que o tronco braquiocefálico, né, é o primeiro ramo do arco da aorta e tem uma direção à direita, né, voltada para a direita. Esse tronco braquiocefálico vai dar origem à carótida comum direita e à subclávia direita, né? Enquanto que a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda, elas são originadas diretamente do arco da aorta. É óbvio que temos diversas variações em relação a isso, mas na grande maioria das vezes, isso que a gente consegue identificar, né? Então, arco da aorta, tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Vai chegar uma hora que o tronco braquiocefálico vai se dividir em carótida comum direita e artéria subclávia direita, né? Observem aqui a importância desses três ramos do arco da aorta,
que são originários, né, nesta importante porção da artéria aorta, né? Observando agora, falando apenas sobre a carótida, né, o sistema carotídeo. Eu tenho o sistema carotídeo do lado direito, que ele é formado a partir do tronco braquiocefálico, enquanto que do lado esquerdo, a artéria carótida comum se origina diretamente do arco da aorta. Subindo na região cervical, depois que o tronco braquiocefálico der a origem à artéria carótida comum direita, né, eu vou ter mais ou menos o mesmo padrão, né, em relação à topografia do lado direito e em comparação com a topografia do lado esquerdo. Então, tecnicamente, né, na região cervical tem duas carótidas comuns. Tem uma carótida comum direita e uma carótida comum esquerda. Dali para cima não temos tanta diferença em relação aos dois lados, né? Somente na sua origem, em relação à origem desse sistema carotídeo. Observando, né, a artéria carótida comum, a gente vai identificar que ela se bifurca em artéria carótida interna e artéria carótida externa. A artéria carótida interna foi cortada aqui, ela não emite nenhum ramo na sua região cervical e ela vai penetrar no crânio por intermédio do canal carotídeo. Vai ser uma artéria importantíssima, responsável pela irrigação do encéfalo. Enquanto que a artéria carótida externa, ela emite 8 ramos na região cervical. Esses 8 ramos são responsáveis pela irrigação dessas estruturas, né, da cabeça e do pescoço. Geraldo, quais são os ramos da artéria carótida externa? Então, não enrola não, fala logo os ramos da artéria carótida externa. São 8 ramos. Eu tenho, por exemplo, a artéria tireoideia superior, que vai irrigar a glândula tireoide, né? Eu tenho a artéria lingual, que vai em direção à língua, ela vai irrigar a língua. Eu tenho a artéria facial, essa artéria aqui, indo em direção anterior da face. Eu tenho a artéria faringeia ascendente, que é o único ramo medial da artéria carótida externa. Eu tenho a artéria occipital, né, indo em direção aqui à região occipital do crânio. Eu tenho a artéria auricular posterior, passando imediatamente posterior aqui ao orifício do meato acústico externo, né? E eu vou possuir também duas artérias que são formadas pela terminação da artéria carótida externa. Eu vou possuir aqui a artéria maxilar e também a artéria temporal superficial. Então são os ramos da artéria carótida externa, né? Os ramos importantes aí, responsáveis pela irrigação das estruturas, né, da cabeça e do pescoço. Estruturas superficiais, já que as estruturas mais profundas, certo, do encéfalo são irrigadas pela carótida interna, que vai penetrar no crânio por intermédio do canal carotídeo. Então, quais são os 8 ramos da artéria carótida externa? Eu tenho ali a artéria tireoideia superior, eu tenho a artéria lingual, eu tenho a artéria facial, eu tenho a artéria faringeia ascendente, eu tenho a artéria occipital, eu tenho a artéria auricular posterior e temos também a artéria maxilar e a artéria temporal superficial, né? São os 8 ramos da artéria carótida externa. Observe que essas artérias, né, elas também se ramificam, né? Que foge aí ao contexto da nossa aula de descrever toda a ramificação desse sistema arterial. Se eu for observar, por exemplo, né, a artéria maxilar, né, a artéria maxilar emite 17 ramos aqui na região profunda da face. Esses ramos são responsáveis pela irrigação das estruturas, né, da região anterior da face, né? Então, um dos ramos mais importantes da artéria maxilar seria a artéria meningeia média. Essa também vai penetrar no crânio, né, no forame espinhoso, responsável pela irrigação da meninge, né? Importante artéria que pode ser traumatizada em alguns traumas de crânio, né, levando a hemorragias no interior da calota craniana, certo? A artéria maxilar também se termina numa artéria chamada esfenopalatina, responsável pela irrigação da cavidade nasal, do septo nasal. Em algumas condições eu posso ter laceração dessa artéria, causando uma hemorragia dentro da cavidade nasal, que nós chamamos de epistaxe, uma hemorragia arterial nesse caso, causando diversas consequências aí clínicas para o paciente. Então aqui eu estou demonstrando o sistema carotídeo
observando aqui a artéria carótida comum, a artéria carótida interna e a artéria carótida externa com seus ramos, né? Uma outra vista mais profunda, a gente fez uma dissecção profunda, retiramos aqui uma parte da mandíbula. Eu estou conseguindo identificar aqui a artéria maxilar, né? Localizada um pouco mais profundamente, e diversos ramos da artéria maxilar profundamente responsáveis pela irrigação, por exemplo, das arcadas dentárias, né? Das estruturas musculares mais profundas localizadas na topografia da face. Ok? Bom, e a artéria carótida interna? Qual que é a história dessa artéria? Ela vai entrar no crânio pelo canal carotídeo, não é? E ela vai atravessar uma região dentro do crânio que nós chamamos de seio cavernoso. E vai chegar uma hora que ela vai atravessar esse seio cavernoso e lá em cima, né? Ela vai formar aqui um polígono arterial que é chamado de círculo ou polígono arterial do cérebro, né? Também chamado de polígono de Willis, né? Observem que esse polígono ele é formado pelas duas artérias carótidas e eu tenho também uma artéria chamada artéria basilar, que é formada pelas duas artérias vertebrais, que são ramos de outras artérias que daqui a pouco a gente vai falar, né? Então, existe uma comunicação no interior da calota craniana entre o sistema carotídeo, né, dos dois lados, e um sistema que nós chamamos de sistema vertebrobasilar, que ele é posterior, permitindo também uma circulação colateral desse sangue, evitando, por exemplo, uma isquemia cerebral, certo? No caso de uma obstrução de um lado desse campo arterial. Esse polígono cerebral, nós vamos discutir isso de forma mais profunda num outro momento, numa aula provavelmente que nós vamos ministrar em um outro período, uma aula responsável por estar explicando a circulação cerebral, né? Uma aula importante para a gente compreender os tipos de acidente vascular cerebral e o território, né, vascular cerebral que vai ser apresentado em caso desse acidente. Em relação à irrigação do cérebro, eu tenho três principais artérias: a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior, que são ramos, né, que são originadas nesse polígono cerebral. Esse assunto a gente vai discutir então em um outro momento. Só estou descrevendo aqui essas imagens para a gente compreender a importância dessa circulação cerebral do ponto de vista arterial, né? Voltando aqui a falar da artéria aorta, né? A sua porção do arco da aorta. Lembrando que o arco da aorta possui um tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclave esquerda. Sistema carotídeo nós já descrevemos, né? Direção aqui ao pescoço e à cabeça. Agora observe essa artéria aqui, né? A artéria subclave esquerda. Eu vou identificar que a artéria subclave esquerda, ela também emite diversos ramos, né? Localizados aqui nesta topografia entre a região cervical e a região torácica, né? Então, nesta topografia eu tenho a artéria subclave, fica localizada próximo aqui à clavícula, na sua parte inferior, e a artéria subclave ela vai emitir diversos ramos. A artéria subclave esquerda, ela é um ramo direto do arco da aorta, enquanto que a artéria subclave direita, ela vem do tronco braquiocefálico. Uma diferença entre a origem dessas duas artérias, né? Essa diferença é importante. Mas depois que eu tenho a artéria subclave direita e a artéria subclave esquerda, geralmente elas emitem os mesmos ramos, né? Uma artéria importante, que é ramo da artéria subclave, seria a artéria vertebral, né? Esta artéria vertebral, ela vai subir e geralmente ela penetra no forame do processo transverso da sexta vértebra cervical, vai ascendendo, atravessando o forame dos processos transversos dessas vértebras e vai chegar um momento que ela vai penetrar no crânio pelo forame magno. E lá em cima ela vai se transformar, se juntando com a sua equivalente contralateral, com a artéria, vai se transformar em artéria basilar, que vai participar na formação daquele polígono de Willis, né? Então, importante ramo da artéria subclave seria a artéria vertebral. Outros ramos de importância mais secundária, tem o tronco tíleo-cervical, né? E o tronco costo-cervical. O tronco tíleo-cervical vai dar origem à artéria tireoideia inferior, que vai irrigar a parte inferior da glândula tireoide.
enquanto que a artéria tireoideia superior é ramo da artéria carótida externa. Então, a glândula tireoide é uma glândula bastante irrigada. Então, tem um tronco tireocervical, posso ter o tronco costocervical, também um ramo da artéria subclávia, mas eu possuo uma importante artéria aqui que merece ser descrita. O nome dessa artéria é artéria torácica interna. Esta é importante, também chamada de artéria mamária, né? É uma artéria muito importante que normalmente nós utilizamos durante cirurgias de revascularização cardíaca. A gente pode fazer uma ponte, né? Uma ponte de um enxerto arterial, levando esse sangue em uma região do coração que está sendo obstruída por uma artéria coronária. A gente faz uma ponte de artéria mamária, por exemplo, uma ponte utilizando aqui a artéria torácica interna, né? Então, aqui observando a artéria subclávia dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. Observem que a artéria subclávia vai atravessar uma região que é o espaço interescalênico, né? Juntamente com o plexo braquial. Depois que atravessar a primeira costela, a artéria subclávia se transforma em artéria axilar, ok? Aqui uma outra imagem mostrando, né, o tronco braquiocefálico do lado direito, obviamente, e eu tenho aqui a artéria subclávia e a artéria carótida comum. Subindo aqui, a carótida comum vai dar a carótida interna e a carótida externa. A artéria subclávia, né, emite diversos ramos. Eu tenho a artéria vertebral, que é importante, que vai ascender. Eu tenho a artéria torácica interna, que vai descer, indo em direção anterior à parede do tórax. Tem o tronco tíleo-cervical, tronco costocervical, são ramos mais secundários da artéria subclávia que não tem tanta importância do ponto de vista clínico, né? A não ser aquele ramo da artéria tireoideia inferior que vai irrigar a parte inferior da tireoide. Aqui observando uma outra imagem, né? Mostrando, né, a ascensão da artéria vertebral. Então a artéria vertebral sobe, né, penetrando no forame dos processos transversos. Na grande maioria das vezes, ela vai entrar aqui no sexto forame do processo transverso, né? Forame do processo transverso da sexta vértebra cervical. Mas pode também penetrar nesses forames dos processos transversos de outras vértebras cervicais, né? Aqui uma imagem de uma vista profunda da parede torácica anterior, mostrando aqui as duas artérias torácicas internas. Elas vão descendo, né? E vão também formar aqui a artéria epigástrica superior. Continuação dela lá embaixo, forma ali a artéria epigástrica superior, que vai sofrer uma anastomose com a artéria epigástrica inferior, que vem lá de baixo, certo? Ramo da artéria ilíaca externa. Então, observem aqui a artéria torácica interna, que é um dos ramos da artéria subclávia. Esta artéria torácica interna também vai emitir ramos intercostais anteriores, que vão sofrer anastomose com as artérias intercostais posteriores, que por sua vez ramo da artéria aorta torácica, porção torácica da artéria aorta, ok? Aqui novamente, né, mostrando uma dissecção um pouco mais profunda, eu tenho a artéria subclávia e no momento que ela atravessar a primeira costela, ela se transforma em artéria axilar. A artéria axilar é uma artéria que localiza-se na região axilar. Essa sim vai em direção ao membro superior. Ela é formada pela continuação da artéria subclávia, vai descer na artéria axilar. Essa artéria ela emite 6 ramos, né? E depois ela vai terminar em uma artéria que nós chamamos de artéria braquial. Continuação da artéria axilar seria a artéria braquial. Então, relembrando aqui, a artéria subclávia, ela vai dar origem à artéria axilar. E a artéria axilar dá origem à artéria braquial. A artéria braquial vai estar no braço e vai se bifurcar em artéria radial e artéria ulnar na topografia do antebraço, né? Geraldo, olha só que região bastante interessante. Eu tenho aqui a artéria axilar. E o que caminha aqui juntamente da artéria axilar? Eu tenho aqui os fascículos do plexo braquial. Então, os fascículos do plexo braquial têm aqui relação com a artéria axilar. E a artéria axilar, ela emite 6 ramos. Geraldo, eu quero saber muito anatomia, então você tem como falar sobre quais são os ramos da artéria axilar? Perfeitamente. Eu tenho a torácica suprema, a torácica lateral e a tóraco-acromial. Circunflexa anterior, circunflexa posterior do húmero e subescapular. São os 6 ramos da artéria axilar, né?
Essas artérias, então, elas vão irrigar a parede do tórax, sobretudo a parte mais superior, a parte mais lateral, a parte posterior do tórax também sofre irrigação a partir da artéria axilar. Eu tenho irrigação também do membro superior no úmero, estruturas importantes das artérias circunflexas anterior e posterior. E a artéria subescapular, a parte de baixo da escápula, vai ser irrigada também pela artéria subescapular, que é ramo da artéria axilar, certo? A artéria axilar se transforma em artéria braquial, né? Então, observem aqui, eu tenho aqui os ramos distais da artéria axilar, né? A artéria circunflexa posterior e anterior do úmero, né? E eu tenho aqui a transformação da artéria axilar em artéria braquial. Eu tenho o ramo mais distal da artéria axilar, artéria circunflexa posterior e anterior, pode ser bastante variável, mas geralmente o último ramo é a artéria subescapular. E eu tenho a transformação dessa artéria axilar em artéria braquial, essa artéria importante aqui do braço, né? Essa artéria é muito importante mesmo, né? É a artéria que nós utilizamos para realizar a aferição da pressão arterial. Então, quando eu pego o meu manguito e inflo o meu manguito na região do braço, eu estou inflando, né, na topografia da artéria braquial, né? Observe que os manguitos, eles possuem uma seta na extremidade distal. Aquela seta tem que ser colocada na topografia da artéria braquial, sabendo que a artéria braquial, ela vai caminhar medialmente na região do braço. Então, sempre eu vou colocar aquela seta voltada para a região medial aqui da circunferência do braço. A artéria braquial, ela dá origem à artéria braquial profunda. Esta artéria aqui, né, que vai em direção posterior ao úmero, né? Ela possui diversos ramos musculares. A artéria braquial é próxima aqui à região do cotovelo. A artéria braquial vai se bifurcar em artéria radial, indo em direção lateral ao antebraço, e artéria ulnar, indo em direção medial. E observem também uma grande rede de circulação colateral nessa região do antebraço, região do cotovelo. Eu vou possuir, por exemplo, a artéria braquial profunda, que vai se anastomosar com ramos recorrentes aqui, né, da artéria radial. Eu vou possuir diversos ramos, né, artéria colateral ulnar superior e inferior, que vão se anastomosar com recorrentes ulnares, tanto anterior quanto posterior. Então, vou ter uma anastomose, uma circulação colateral na região do cotovelo, né, permitindo que uma irrigação dessa articulação em caso de alguma obstrução não tão significativa assim. Distalmente, a artéria braquial, ela se bifurca em artéria radial e artéria ulnar, né? E observem aqui na parte da mão, eu tenho também uma união entre esses campos arteriais. Tanto o campo radial quanto o campo ulnar se anastomosam nessa região da topografia da mão. Então, tenho a formação do arco superficial e do arco profundo. São dois campos arteriais importantes na relação da mão, né? O arco palmar superficial, né, é formado pela artéria ulnar e o ramo palmar superficial da artéria radial, enquanto que o arco palmar profundo, formado pela artéria ulnar, o seu ramo palmar profundo e a artéria radial, né? Então, dois arcos palmares. Eu possuo o arco palmar superficial e o arco palmar profundo. O arco palmar superficial, né, é formado pela artéria ulnar e o ramo palmar superficial da artéria radial, enquanto que o arco palmar profundo, formado pela artéria radial e o ramo palmar profundo da artéria ulnar. Não precisa ficar preocupado em relação a decorar essas estruturas, só para a gente compreender que existe uma circulação colateral aqui no campo arterial, na região da mão. Eu posso, inclusive, testar isso no meu corpo. Eu palpo aqui faço a compressão da artéria radial juntamente com a artéria ulnar, né? Deixo o paciente com a mão fechada, fico com a mão fechada um tempo, depois eu abro a mão, minha mão vai ficar branca, né? Se eu solto um desses pontos de compressão, eu vou ter a vascularização da mão, certo? Eu posso testar se esses dois arcos palmares estão patentes em qualquer organismo, inclusive eu posso fazer o autoteste ou posso testar nos pacientes aí, né? Uma manobra que nós chamamos de manobra de Allen, uma manobra semiotécnica importante. Bom, voltando aqui um pouco sobre a artéria braquial, né? A artéria braquial,
dá origem à artéria braquial profunda, que vai em direção posterior e vai caminhar juntamente com o nervo radial. Esta relação é importante, né? Então, a artéria braquial profunda, em direção posterior, caminha aqui juntamente com o nervo radial. Superiormente, né, uma das artérias, ramos da artéria axilar, a artéria circunflexa posterior do húmero, que vai caminhar juntamente com o nervo axilar, atravessando aqui esse espaço quadrangular. Aqui na região do cotovelo, a artéria braquial descendo, se bifurca em artéria radial e artéria ulnar. A artéria ulnar, esta artéria aqui, né, é um pouco mais profunda, e a artéria radial um pouco mais superficial. Então, bifurcação da artéria braquial, região do cotovelo, artéria radial e artéria ulnar. A artéria ulnar vai descendo e dá origem também à artéria interóssea comum, que vai se bifurcar em interóssea anterior e interóssea posterior. Conhecimento mais secundário, né? E aqui, na região da mão, eu tenho aqui a artéria ulnar, né, formando aqui o arco palmar superficial, juntamente com o ramo palmar superficial da artéria radial, mostrando aqui uma anastomose entre a artéria radial e a artéria ulnar, importante do ponto de vista da irrigação da mão. Padrões de anormalidade, não. Padrões de alteração anatômica em relação à irrigação da mão. Então, o padrão mais comum é esse que a gente descreveu 79% das vezes, mas não é difícil a gente encontrar outros padrões, inclusive no laboratório de anatomia tem um cadáver que eu dissequei, certo? Onde eu tenho esse padrão de 3%, não possui nenhuma anastomose entre o campo arterial radial e o campo arterial ulnar. E agora um desafio, identificar aí essa estrutura, qual o segmento corporal dessa estrutura aqui. Isso aqui é o segmento do braço, né? Tem um único osso aqui, que seria o húmero, e eu vou encontrar aqui a artéria braquial. Observem que a artéria braquial, ela é profunda, né? Localizada profundamente. Eu tenho aqui as veias braquiais, né? Principalmente a veia braquial medial, que ela possui um diâmetro maior, mais superficial, e ela vai recebendo as veias, né, da extremidade do membro superior. Então tem a artéria braquial e temos também a veia braquial aqui, né? Na frente eu vou possuir aqui o músculo bíceps braquial e posteriormente eu vou aqui encontrar o músculo tríceps braquial, principalmente. Então, uma topografia do braço. E agora? Pô, ficou muito difícil agora. Qual topografia que é essa? Uma topografia do antebraço, certo? Tem dois ossos aqui. Eu tenho o rádio a ulna, certo? Eu tenho aqui, né, duas artérias principais localizadas anteriormente, né? Medialmente eu vou ter a artéria ulnar, lateralmente eu vou ter a artéria radial, aqui já vou encontrar artérias interósseas, né? E posteriormente, né, eu vou possuir outras artérias, né? Interóssea posterior e interóssea anterior aqui, em comparação com a membrana interóssea. É um corte bastante complexo, bastante interessante de se estudar, onde a gente identifica ali uma imagem seccional das estruturas, né, tanto musculares quanto nervosas, né, e também vasculares e ósseas da extremidade do antebraço. Bom, então falamos já sobre diversas artérias que são vasos importantes para a irrigação do membro superior, e agora a gente vai continuar seguindo, né, com a artéria aorta. Então falei da aorta ascendente, falei do arco da aorta com esses três ramos, né? E agora a gente vai lembrar que possuímos aqui a continuação da artéria aorta torácica, parte descendente. A artéria aorta torácica, parte descendente, ela vai medir diversos ramos. Eu tenho aqui principalmente as artérias intercostais posteriores. Estas artérias intercostais posteriores, elas vão atravessar esses espaços intercostais posteriores, né? E vão sofrer uma anastomose, vão sofrer uma união com as artérias intercostais anteriores, que por sua vez são ramos da artéria torácica interna, da artéria mamária. Então aqui uma vista de um tórax, né? Observando aqui o mediastino posterior, onde eu passo aqui a artéria aorta torácica, e ramos da artéria aorta torácica são as artérias intercostais posteriores.
Então observem aqui a artéria aorta torácica descendo o mediastino posterior, né, emitindo as artérias intercostais posteriores, né? E observem também que ramos importantes da artéria aorta torácica vão ser responsáveis pela irrigação também do pulmão, só que agora uma irrigação arterial, certo? Já que o pulmão, ele precisa de sangue arterial para funcionar, ele precisa de ser irrigado. Já pensou se o pulmão só recebesse sangue venoso? Ele estava no aço, né? Ele precisa de sangue arterial também. O sangue arterial chega nos pulmões por intermédio das artérias brônquicas, né? Que são ramos aqui da artéria aorta torácica. Então, observo aqui as duas artérias brônquicas, tanto a direita quanto a esquerda, caminham juntamente com os brônquios e vão levando sangue arterial para os dois pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo. Aqui uma imagem mostrando, né, o feixe vasculo-nervoso atravessando a borda inferior da costela, formando aqui uma veia intercostal, uma artéria intercostal e um nervo. A artéria intercostal, né, ramo da artéria aorta torácica posteriormente, e vai sofrer ali uma anastomose com ramos aqui da artéria torácica interna, né, um feixe, né, um feixe vascular que vai atravessar inferiormente a costela, né? Isso tem importância porque durante uma punção torácica, uma toracocentese, eu fujo desse feixe, né, e geralmente eu faço essa punção, né, margeando a costela superior, né, já que eu não vou encontrar esse feixe bastante calibroso localizado sempre inferiormente aqui às costelas, ok? Observando novamente, né, a artéria torácica, a parte, né, da aorta torácica, eu vou identificar os orifícios onde eu vou ter a saída aqui das artérias intercostais posteriores. Tem outros ramos da artéria torácica, eu tenho ramos esofágicos, né, que vão irrigar também o esôfago. Eu tenho ramos pericárdico-frênicos, ramos mediastinais, ramos tímicos. Então, tem diversos ramos da artéria torácica, né? Os mais importantes são as artérias intercostais posteriores e as artérias brônquicas, também são ramos importantes da artéria torácica. Observando essa imagem aqui, eu identifico aqui as artérias brônquicas, né? Bastante variável, posso ter duas de um lado, uma de um outro lado, certo? Tem padrões de formação dessas artérias brônquicas bastante interessantes. E aqui a gente identifica aqui as artérias esofágicas responsáveis pela irrigação do esôfago, que também são ramos da artéria aorta torácica. No momento que a artéria aorta torácica atravessar o hiato aórtico do diafragma, eu transformo essa artéria aorta descendente em artéria abdominal, aorta abdominal. Então, a artéria aorta torácica descendente vai se transformar em artéria aorta abdominal. Agora, a artéria aorta abdominal, ela vai dar origem a diversos ramos na região do abdômen. Poxa, Geraldo, são diversos ramos na artéria aorta abdominal. Quais são os ramos mais importantes? Bom, vamos direcionar para o que é muito importante na aula, já. Vamos direcionar. A artéria aorta abdominal, ela vai dar uma artéria importantíssima que vai irrigar o quê? O rim. Então, o rim fica localizado na cavidade abdominal, no retroperitônio. Tem o rim direito e o rim esquerdo. Eu tenho que ter a vascularização. A artéria renal vai ser ramo da artéria aorta abdominal, direita, artéria renal direita e esquerda, e essas artérias renais vão chegar até o X, né? Além das artérias renais, eu tenho diversos outros ramos. Eu tenho aqui, por exemplo, o tronco celíaco, né? Tronco celíaco responsável pela irrigação de diversas vísceras abdominais, que daqui a pouco a gente vai falar. Eu tenho a artéria mesentérica superior, também responsável pela irrigação de diversas vísceras, né? E a artéria mesentérica inferior, responsável pela irrigação de outras vísceras. Então, nós temos três ramos ímpares, né, principais da artéria aorta abdominal. Tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior. Ramos pares que existem equivalentes contralaterais, principalmente as artérias renais, que são ramos da artéria aorta abdominal. Outros ramos, eu tenho artérias frênicas inferiores, que são ramos da artéria aorta abdominal, enquanto que as frênicas superiores são ramos da artéria aorta torácica, né? Eu tenho artérias suprarrenais com diversos padrões de formação, que também podem ser ramos da artéria aorta abdominal e podem também ser ramos da frênica superior ou da artéria renal, certo? Tem padrões de formação dessas artérias bastante interessantes. Lembrando
das artérias gonadais, que também são ramos da artéria aorta abdominal, que vão em direção aqui à região da pelve e vão dar origem ali ou à artéria testicular ou à artéria ovariana, ok? Bifurcando aqui, né, a artéria aorta abdominal, eu vou encontrar as duas artérias ilíacas comuns. Vou encontrar a artéria ilíaca comum esquerda e a artéria ilíaca comum direita. Estas artérias vão em direção inferior e vão sofrer outras bifurcações. Tem bifurcação da artéria ilíaca comum, a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. A externa indo em direção ao membro inferior e a interna indo em direção à pelve. Então, voltando aqui a falar da artéria aorta abdominal, né? Então, o primeiro ramo da artéria aorta abdominal, tronco celíaco, né? E eu tenho diversos padrões de alterações anatômicas. Normalmente, o tronco celíaco dá origem a 3 vasos principais. Eu tenho a artéria esplênica, que vai em direção ao baço. Eu tenho a artéria hepática comum, que vai em direção ao fígado. E eu tenho a artéria gástrica esquerda, certo? Que vai irrigar aqui o estômago. Então, 3 ramos principais, os ramos mais comuns do tronco celíaco. 3 ramos. A artéria esplênica, a artéria gástrica esquerda e a artéria hepática comum, certo? A artéria hepática comum vai dar origem à hepática própria, que vai para o fígado, né? E vai emitir diversos ramos que vão ser responsáveis pela anastomose nessas regiões aqui. Outro ramo importante para a irrigação do tubo digestório, além do tronco celíaco, eu tenho aqui a artéria mesentérica superior, né? A artéria mesentérica superior, ela vai dar origem à cólica direita e também à cólica média, né? E temos também uma artéria ileocólica que vai irrigar aqui a parte distal do ilho, né? A parte do seco e também do apêndice vermiforme. Então, mesentérica superior, né? Vai dar origem à cólica direita e à cólica média, enquanto que a mesentérica inferior, ela vai dar origem principalmente à artéria cólica esquerda, né? E também às artérias sigmoideias, que vão irrigar aqui o colo sigmoide. Observando que ramos da artéria mesentérica superior também vão irrigar o intestino delgado. Eu vou possuir os ramos jejuno-ileais, que são ramos aqui da artéria mesentérica superior, que vão irrigar tanto o jejuno quanto o íleo, né? Então, observe aqui, identificando o intestino grosso, eu tenho, né, uma anastomose nesse campo arterial, tanto do campo que vai ser irrigado pela artéria mesentérica superior, quanto do campo que vai ser irrigado pela artéria mesentérica inferior. Então, eu tenho uma anastomose, uma união arterial nesse campo vascular da irrigação do intestino grosso, né? Chegando aqui na parte distal, a artéria ilíaca comum se bifurca em ilíaca externa e ilíaca interna, né? Observando aqui, ilíaca comum se bifurcando em ilíaca interna e ilíaca externa. E a ilíaca interna dá origem a diversos ramos responsáveis pela irrigação das estruturas pélvicas. Quais são esses ramos, Geraldo? São diversos ramos ali. Eu tenho a artéria iliolombar, eu tenho a artéria sacral lateral, eu tenho artérias glúteas, glútea superior, glútea inferior, eu tenho a artéria obturatória, né? Eu tenho as artérias vesicais, vesical superior, vesical inferior, né? Eu tenho artérias que vão irrigar, né, a região de estruturas genitais, por exemplo, no caso de útero, eu vou ter a artéria uterina, que é ramo da artéria ilíaca interna. Então, diversos ramos responsáveis pela irrigação da região da pelve, das estruturas pélvicas, né? Não tem tanta necessidade de ficar decorando os ramos da artéria ilíaca interna, uma condição bastante específica, né? Mas sabendo que a artéria ilíaca comum se bifurca interna e externa. A externa vai em direção ao membro inferior e a interna indo em direção aqui à região da pelve. A artéria ilíaca externa, né, vai em direção ao membro inferior. No momento que a artéria ilíaca externa atravessar, né, o ligamento inguinal, ela se transforma em artéria femoral, né? Então, a artéria femoral
uma importante artéria da coxa anteriormente, né? Então vai ser uma artéria responsável pela irrigação do membro inferior. Eu consigo palpar também o pulso da artéria femoral. Então, se eu colocar minha mão aqui na topografia da artéria femoral, no trígono femoral, eu vou conseguir palpar ali o pulso da artéria femoral. Ela emite uma artéria chamada artéria femoral profunda, que vai em direção posterior, irrigando as estruturas posteriores da coxa, né? Observe a relação da artéria femoral com a veia femoral e também com o nervo femoral, né? Esta artéria femoral, ela vai atravessar o músculo da coxa, músculo que é chamado de músculo adutor magno. No momento que a artéria femoral atravessa esse músculo, ela passa a ser chamada de artéria poplítea. Essa artéria aqui localizada posteriormente ao joelho. Eu também consigo palpar o pulso da artéria poplítea, né? Localizada aqui posteriormente ao joelho. A artéria poplítea, ela vai descendo, vai dar origem a diversos ramos, né, que vão se anastomosar ao redor do joelho. E aqui embaixo, né, eu tenho a artéria tibial posterior e a artéria tibial anterior. Essa descrição é muito diferente em alguns livros de anatomia. Tem livro que fala o seguinte: ela dá origem à artéria tibial anterior e um outro tronco chamado tronco tibiofibular, onde eu vou ter a artéria fibular e a artéria tibial posterior. São livros que falam uma nomenclatura diferente. Porém, sabendo que a artéria poplítea, ela vai se bifurcar aqui embaixo, certo? Uma parte dela vai dar origem à artéria tibial anterior, que vai para a parte anterior da perna. E outra parte vai para a parte posterior, né, formando ali o tronco tibiofibular, que vai dar origem tibial posterior ou artéria fibular. E alguns livros falam a artéria tibial posterior, a bifurcação dela, e da artéria tibial posterior sai a artéria fibular. Uma diferença aí em relação à nomenclatura. Observando anteriormente, então, eu vou encontrar aqui a artéria tibial anterior. A artéria tibial anterior, ela vai atravessar o compartimento anterior da perna e vai se continuar, né, com uma artéria que é chamada de artéria pediosa ou artéria dorsal do pé. Esta artéria também eu consigo identificar o pulso dela. Se eu colocar, né, o meu dedo entre, né, a parte do músculo extensor longo do hálux e tibial anterior, eu vou conseguir palpar aqui o pulso da artéria tibial anterior proximal. Distalmente eu consigo palpar também o pulso entre o músculo extensor longo do hálux e o tendão mais medial do músculo extensor longo dos dedos. Vou conseguir palpar também nesta topografia. Então, é uma artéria que possui relativamente fácil palpação do seu pulso, né? A artéria tibial anterior, que vai dar origem aqui à artéria pediosa. Posteriormente, eu tenho a artéria tibial posterior. Essa artéria tibial posterior, ela passa imediatamente posteriormente ao maléolo medial ou maléolo tibial, né? Eu consigo palpar também o pulso da artéria tibial posterior nesta topografia. Isto é importantíssimo. Por que, Geraldo, que isso é importante? Existem condições clínicas que nós chamamos de uma insuficiência arterial periférica, principalmente nos membros inferiores. Então, eu tenho alguma obstrução, eu tenho uma placa de ateroma onde o sangue não consegue chegar nos membros inferiores. Consequentemente, o paciente vai começar a apresentar isquemia, né, principalmente dos músculos da extremidade do membro inferior. Então, o paciente tem uma condição que nós chamamos de claudicação intermitente. O paciente anda, né, e começa a sentir dor, principalmente na panturrilha. E vai procurar um médico com essa queixa e os médicos eles precisam fazer a palpação, né, desses pulsos arteriais, identificando se tem alguma obstrução, comparando de um membro com o outro, né? E provavelmente esse paciente com essa queixa ele vai ter uma obstrução significativa, ele vai ter que fazer um tratamento clínico ou pode ter que fazer um tratamento cirúrgico, uma revascularização nesta região aqui, certo? Fazendo uma ponte, né? Atravessando a parte obstruída da artéria, né, e favorecendo uma nova revascularização, uma nova vascularização dessa extremidade. Então, o pulso da artéria femoral é importantíssimo de ser palpado, pulso da artéria poplítea também importante de ser palpado, né?
artéria tibial posterior e artéria pediosa em relação a esses pulsos dos membros inferiores. Ok, gente? Foi uma aula bastante complexa. Eu descrevi aqui as principais artérias do corpo em relação à repercussão clínica. Escrevi também os principais pulsos que são palpáveis no exame físico dos pulsos arteriais. Gostaria que vocês se aprofundassem um pouco em relação a esse conhecimento dos livros de anatomia e acredito que a aula tenha servido de base para a gente compreender a complexidade do sistema arterial. Ok? Grande abraço, até a próxima!